A gente vai falar de gastrite em geral, mas a gente vai enfatizar um pouquinho a bacteriana. Eu falei há pouco aí do H. pylori, vou ver se a médica disse se eu falei da forma correta. A gente convidou ela, que é gastroenterologista, a doutora Nilma Rufeil. Acertei? Rufeil, quase. Bem-vinda, como vai? Obrigada. Tudo bem? Eu sempre brinco com as meninas, eu falo, meninas, depois confirmem a pronúncia certinha dos sobrenomes. E hoje o programa foi tão corrido que eu comecei na Paulista e tudo mais, e acabei não confirmando pessoalmente com você. Mas é simples, é do jeito que se fala. Rufeil. Rufeil. Daqui a pouquinho nós vamos colocar aí no crédito para vocês verem direitinho. Doutora, bem-vinda. Esse é um assunto mais do que atual, né? As meninas, para colocarem a pauta que de fato as pessoas têm pedido e a gente tem notado que parece que o número aumenta, né? Não sei se tem uma ligação direta com o estresse quando a gente está falando de gastrite, mas que as pessoas aí estão sofrendo com o problema. Olha, a gastrite ela é considerada uma doença multifatorial. A gente não tem um único fator contribuindo para a gastrite. Então a gente tem um erro alimentar, a gente tem, hoje em dia, a presença da bactéria e a gente tem esse lado de tensão, de ansiedade. Não dá para negar que toda vez que você fica muito tenso, você fica muito estressado, existe uma produção maior de ácido dentro do estômago. Acontece dia após dia, várias vezes por dia, fisiológico. Tá. Fisiológico, existe uma produção maior. Só que se isso começa a ser muito frequente, vai existir uma chance maior do aparecimento da gastrite. Principalmente porque junto com isso a gente tem um erro alimentar. A pessoa passa a comer de forma irregular, ou ela come a mais ou ela come a menos, tá? E a gente vai tendo fatores que se somam para o aparecimento dessa lesão. Aí, a gente vai hoje destacar a gastrite em geral, mas a gente vai começar falando então do H. pylori. Falei direitinho? Vamos colocar a foto na tela da bactéria, né, que também pode estar associada em alguns casos de gastrite. A gente vai colocar a foto para vocês aí. Aí, ó. Então, o Helicobacter, ele tem um fator importante hoje em dia, não só na gastrite, como na úlcera péptica e como na dispepsia, de uma forma geral, ou seja, aquele paciente que tem sintomas e não tem uma lesão. O Helicobacter, ele foi citado na literatura pela primeira vez em 83. Tá? Então, a gente, embora já tenha um tempo de história do Helicobacter, a gente ainda sabe pouca coisa do Helicobacter. Existe no Brasil um núcleo de estudo do Helicobacter pylori. Esse núcleo de estudo ele faz parte do grupo da Federação Brasileira de Gastroenterologia. E é esse núcleo de estudo que orienta a gente em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, de quem tratar, quando tratar o Helicobacter. O que eu acho que é muito importante a gente caracterizar é assim, o Helicobacter não é o único responsável pela gastrite. 50% das pessoas que têm Helicobacter não têm absolutamente nenhum sintoma. Então, ele pode existir dentro daquela mucosa gástrica durante muitos anos sem que você saiba da presença dele. Olha que interessante. Agora, quando a gente está falando da gastrite, hoje a pessoa pode apresentar um quadro de gastrite, ter um diagnóstico e não ter também a bactéria? Pode. Pode ter as duas coisas? Pode. O que hoje é mais comum? É muito frequente o Helicobacter, tá? Só para você ter ideia, o Helicobacter tem uma relação muito grande com cuidados de saneamento básico. Tá. A contaminação que a gente recebe da bactéria é via oral. Tá? A bactéria só existe no homem, você não tem em outro animal, você só tem no homem, e ela pode sobreviver durante muito tempo em água. Então, o que se acredita hoje em dia é que a gente pega a bactéria, ela fica ali, ela habita a mucosa do estômago, ela só consegue viver nesta parte do aparelho digestivo e ela é eliminada pelas fezes. Tá? E a água contaminada por essas fezes vai ser a via de transmissão, vai ser o veículo de transmissão. Entendi. Em
situações assim, bem desfavoráveis socioeconômicas, a gente tem 70% das crianças com mais de 10 anos já contaminadas com a bactéria. Uau. E 80% dos jovens com mais de 20 anos já contaminados com a bactéria. Então, não se acredita que isso é algo que vem na vida adulta, isso vem na infância. E isso está diretamente associado com maior ou melhor condição socioeconômica, com maior ou melhor condição de saneamento. Tá. Tudo ali, enfim, de uma forma, vamos dizer assim, uma limpeza maior. Só que antes da gente começar, a gente tem várias perguntas ligadas, então, à gastrite, que são aquelas clássicas, né, que você recebe em consulta. Só que, o que faz, então, o paciente que tem a bactéria, que está ali, se manifestar e ter os sintomas da gastrite e ir, talvez, atrás, enfim, buscar uma ajuda e um tratamento e aí sim, talvez, descobrir nesse momento? Até hoje você não sabe dizer exatamente o que leva a esse desequilíbrio. Tá. Talvez esses fatores todos que a gente falou, em determinada hora, comecem a ajudar no aparecimento dos sintomas. A bactéria ela é descoberta por acaso. Ela não causa nenhum sintoma. Você vai ter uma dor, você vai ter uma queimação, você vai ter uma azia, você vai procurar para investigar por que daquilo. E acidentalmente, nem tão acidentalmente agora, porque é obrigatório na endoscopia que o paciente chegue lá, porque teve uma queixa gástrica, que se biopsie para ver a presença da bactéria. Hoje em dia é norma que essa biópsia seja feita. Tá. E os exames para a gente detectar? Então, existem várias formas de detectar a bactéria. O método que seria assim, menos agressivo, mais tranquilo, seria um teste respiratório. Nesse teste respiratório, a pessoa toma um líquido ou toma uma cápsula que tem um carbono marcado, tá? E a bactéria ela tem capacidade de quebrar a ureia que vai nessa substância. E quando ela quebra a ureia, ela libera urease e ela libera gás carbônico. E você, quando vai expirar esse ar, você consegue detectar o carbono marcado nesse gás carbônico. Não é um método que se use com frequência no Brasil, porque é um método que a maioria dos planos de saúde não cobre. Certo. Então, o que se usa com frequência é a endoscopia com o teste da urease, que funciona de forma bem parecida. Você põe um materialzinho ali e vê se muda a coloração de uma substância pela quebra da ureia, só que dessa vez sem carbono. E você faz o método mesmo do anátomo patológico. Colhe o material, põe no microscópio, vê se tem a presença da bactéria. Tá aí. Então, descoberta, a gente começa com as principais perguntas de consultório, quando o assunto é a gastrite bacteriana. Mandem perguntas, daqui a pouquinho tem perguntinha do público no @VocêBonitaTV. Primeira pergunta na tela, olha lá. O estresse, então, pode piorar a gastrite? Isso é verdade? O estresse pode piorar a gastrite. O estresse normalmente leva a uma produção maior de ácido, fisiologicamente. Isso leva a um erro alimentar e o erro alimentar vai favorecer o aparecimento dos sintomas. Tá? Então, daqui a pouco a gente conta que erro é esse alimentar, né? Porque com a sensação de azia, queimação e desconforto, claro que você não vai fazer uma refeição como você faria se não estivesse sentindo nada. Então, daqui a pouquinho a gente para falar dos alimentos. Vamos lá, próxima pergunta. A gastrite é considerada, então, hereditária? Não, a gastrite não é uma doença hereditária. A gastrite pode estar mais presente em pessoas da mesma família, às vezes por hábito alimentar irregular nesta mesma família. Mas ela não tem uma herança genética. Não tem uma herança genética. E é importante colocar, quando a gente fala de erro alimentar, que a gente não está necessariamente falando de comer errado. Às vezes é de ficar muito tempo sem comer. É um hábito de mascar chiclete várias vezes por dia, e toda vez que você masca um chiclete, você manda um estímulozinho lá para o estômago, produz ácido porque vai chegar comida, olha, produz ácido que vai chegar comida, e não chega a comida, e você vai para outro chiclete. Então você, às vezes, dentro da mesma família, você tem essas alterações de hábito que favorecem ter uma gastrite com mais frequência. Então, o hábito de mascar chiclete várias vezes é prejudicial, é algo que compromete. Quem não tem a gastrite, quem tem, então piora muito. Porque quem não tem pode ser um dos fatores aí. Pode ajudar. Que pode desencadear. Pode ajudar. Tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Rita, um beijo. Então, o H. pylori é contagioso?
passa pelo beijo, por exemplo? E aí? Não se acredita nisso. Tá? Teoricamente, você teria que ter um quadro de refluxo muito importante, com uma quantidade importante de bactéria na saliva, para que isso fosse transmitido. Então, não é algo que a gente orienta em termos de cuidado, de evitar beijo, de olha, o parceiro tem, você não deve beijar. Não, aquela forma de transmissão conhecida mesmo é aquela feco-oral e principalmente na infância. Na infância, na adolescência. Então. Até porque as crianças também levam muito a mão. Na boca, higiene básica de usar o banheiro e lavar a mão, perfeito. Higiene básica de quem prepara alimentos e pode contaminar. Eu acho que o beijo é uma coisa que não se deve preocupar. Está distante. Tem mais perguntinha do público na tela? Olha lá. Obrigada, Elisete, um beijo. Já tive essa bactéria 3 vezes e agora eu tô com uma úlcera normal. Era uma das perguntas de consultório que a gente tinha preparado. De fato, é possível que isso aconteça. A bactéria, ela pode ser tratada e ela pode não ser eliminada. Embora hoje em dia a gente consiga eliminar essa bactéria em 90% das situações, nem sempre isso acontece. Tá. Então, a gente não sabe se ela tratou e ela resolveu essa bactéria. Tá? E a gente não sabe de que forma ela tratou, se esse tratamento realmente foi um tratamento adequado. Tá. A úlcera, ela pode existir independente da bactéria. Você pode ter úlcera sem bactéria. É o mais frequente? Não, não é o mais frequente. O mais frequente é que a gente tenha a bactéria associada à úlcera, mas isso pode acontecer. A gente não sabe se foi tratado adequadamente, se a bactéria foi eliminada, tá? E se essa úlcera dela está associada à bactéria ou não agora. Teria que, claro, fazer um exame, ver se ela está com a bactéria agora e ver qual foi o tratamento que foi realizado no passado. Tem mais perguntinha antes ou já podemos entrar? Vamos colocar a pergunta do público, já a gente fala do tratamento, então, o que é hoje, né, considerado padrão ouro quando a gente está falando de gastrite bacteriana. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Lu, um beijo. Qual é a causa da azia? Então, o que está acontecendo ali que promove esses sintomas? A azia, ela é mais um sintoma de refluxo do que de gastrite, tá? Quando você sente aquela queimação na região do estômago, você fala de queimação. Quando você sente aquele ácido que vem, que fica nessa região que a gente chama de retroesternal, isso é azia. Então, o sintoma azia, ele está mais associado com refluxo do que com gastrite. Pode acontecer também? Pode, mas não é o mais frequente. Tá aí, mais perguntinha do público. Daqui a pouquinho, então, dá tempo? As meninas estão montando. Tá lá, deu tempo na tela. Polly, um beijo, obrigada. É verdade que a gastrite pode apresentar tosse seca, mesmo sem ter a queimação? Então, tem aí algumas características, aqueles casos que a gente fala que são os casos clássicos, né, de livro, enfim, que ela começa de um jeito e vai evoluindo. Mas isso é um sintoma do refluxo, não da gastrite. O refluxo deixa com que o ácido chegue, ele provoca aquela irritação na garganta, tem uma sensação de que tem uma bola que não sobe, que não desce, e a pessoa tem essa tosse seca. Muitas vezes o otorrino é quem faz o diagnóstico do refluxo por conta dessa tosse. Tá? Mas não é um sintoma característico da gastrite. Entendi. Mas, normalmente, pode a gastrite acontecer. Vem associada. E você pode ter refluxo. uma gastrite e um refluxo associado. Tá, associados. Tá aí. Perguntinha, olha lá. Na tela, mais as principais perguntas de consultório. Existe cura para a doença? Responde agora, Gláucia, podemos? Então vamos lá. Como é que é o tratamento e se de fato a gente consegue... A gente teve inclusive uma perguntinha aí já comentando que teve mais de uma vez a bactéria. Existe cura para gastrite e existe erradicação da bactéria. Tá? O tratamento da bactéria, ele geralmente é a associação de uma medicação que controla a acidez do estômago, que a gente chama de inibidor de bomba de próton, associado com dois antibióticos. Tá? No Brasil, seguindo essa orientação que a gente tem do núcleo de estudo do Helicobacter, a gente usa normalmente amoxicilina e claritromicina em associação por 7 dias. Tá? Nesse período, o paciente recebe uma dose dupla do inibidor de bomba de próton, seja o omeprazol, que é o mais conhecido, como qualquer um dos outros mais modernos.
e com isso a gente consegue eliminar a bactéria. O retratamento da bactéria já é uma coisa um pouquinho diferente. A gente precisa de uma associação de outros antibióticos e a gente precisa de um tempo maior. A gente precisa de pelo menos 10 dias de medicação para o tratamento. E doutora, me conta uma coisa, a gente citou no início e não comentamos aqui da parte da alimentação, que claro, é fundamental essa disciplina e esse comprometimento que a pessoa com o diagnóstico, tanto da gastrite quanto a bacteriana, ela precisa ter. O que não pode mesmo, o que de fato vai irritar a mucosa, o que de fato vai prejudicar o andamento, inclusive do tratamento, ou o que vai dar aquela crise, né, que é o gatilho aí da crise no momento que a pessoa até está bem. Na verdade, eu acho que é mais importante a gente saber o que precisa. Tá? Não tem nada que estrague tanto. Não. Se você está usando uma boa medicação que inibe produção de ácido, você não precisa de tanta restrição alimentar. O que você precisa é ter horários regulares de alimentação. Você não deve ficar muitas horas sem comer, você não deve comer muito de uma vez, você não deve comer muito rápido de cada vez. E se pensar no refluxo associado, você não deve deitar logo depois que você come para poder primeiro esvaziar esse estômago. Então, eu acho que o básico é isso. Tá. Se você tiver esse cuidado, é aquilo que a gente precisa. E uma outra coisa que eu acho interessante, que não foi colocado, mas que é muito pergunta de consultório, tá? Gastrite vira úlcera, úlcera vira câncer. Tá? Tínhamos uma. Então, assim, gastrite é gastrite, úlcera é úlcera, câncer é câncer. Uma coisa não vira a outra, mas elas podem existir ao mesmo tempo dentro do estômago, tá? Você pode ter uma gastrite, que é uma... Eu tenho uma imagem que eu acho legal a gente mostrar. Olha, gastrite é uma região do estômago que está avermelhada. Tá? A gente tem uma prega mais grossa e a gente tem uma região avermelhada. A úlcera é uma ferida. Ela é como se fosse uma afta que a gente tem. E o câncer é uma lesão elevada, como se fosse um cogumelo. Você pode ter a presença dos três ao mesmo tempo. Não é o frequente, mas você pode ter. E uma coisa não transforma na outra. O que é muito importante a gente frisar é assim, muitas vezes o câncer pode aparecer através da forma de uma úlcera no estômago. Por isso que toda úlcera gástrica, quando a gente faz uma endoscopia, ela é biopsiada para que a gente veja se isso é realmente uma úlcera ou se isso é uma forma diferente do aparecimento do câncer. Tá? Então, uma coisa não tem como virar a outra. Tá? Uma coisa é a área vermelha, inchada, a outra é você ter uma escavação, uma ulceração. E um pólipo, uma lesão como se fosse um cogumelo, não tem como uma coisa virar a outra. O estômago tem exatamente esse formato e o estômago tem exatamente esse tamanho, gente. Ele é desse tamaninho aqui. Legal ver ao vivo, tá? Né? Ele é rico em fibra muscular, por isso a gente consegue comer, às vezes, volumes absurdos e não acontecer nada. Mas ele é desse tamanho. Por ele isso estica, né, doutora? Ele dilata, ele chega a triplicar de tamanho. Tá? E a região que a gente coloca bem aqui é a região chamada de antro. Essa região é a região que a gente tem com mais frequência a presença da gastrite. E aqui, ó, numa outra... Essa imagem é ter todo o aparelho digestivo. Para a gente enxergar. Tá? É legal a gente conhecer. Isso ajuda bastante a entender diagnósticos, quando a gente entende aonde está, né? Inclusive para contar e para comentar e levar para o médico os sintomas, as dores e por onde a gente começa a investigação. Quero agradecer uma aula, doutora Nilma Rufeio, agora sim, certíssimo. Gastroenterologista. Quem quiser saber mais, tem um site, um agradecimento ao Hospital Moriá. Acho que também essa a pronúncia correta. Certo. Hospital Moriá, com H no final, .com.br. Muito obrigada por ter permitido que a doutora estivesse com a gente hoje. Obrigada. Grande aula.